até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Missões. Este é o tema do trimestre que está iniciando hoje aqui no canal Ensino Palestra. Outubro, novembro e dezembro nós teremos a companhia do pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que será o comentarista deste último trimestre de 2023. Pastor Gabi é presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná. Ele é conferencista, advogado, comentarista das revistas Lições Bíblicas da CPAD e também escritor de algumas obras publicadas pela CPAD. Por exemplo, As Doenças do Século, Planejamento e Gestão Eclesiástica, Relações Públicas para Líderes Cristãos. Ele também é membro da Academia Evangélica de Letras e membro da Academia Casa de Letras Emílio Conde. Pastor Gabi, então, estará sendo instrumentalizado por Deus para nos trazer temas muito importantes, temas extremamente necessários para a igreja. Vamos juntos, então, aqui no canal Ensino Palestra. A proposta é nós trabalharmos com a nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto. A nossa proposta é nós comentarmos as 14, isto mesmo, 14 lições. Geralmente, as revistas, quase que invariavelmente, as nossas lições são em número de 13. Cada trimestre, 13 lições nós estudamos aqui. Mas nós teremos até o final do ano 14 domingos, ou seja, 14 lições, 14 encontros, 14 vídeos, 14 comentários aqui no Ensino Palestra para ajudar, para trabalhar com você este importante tema. Vamos juntos? Vamos então para mais um vídeo, vamos então para mais um trimestre. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Lição número 1. Vamos abrir com chave de ouro o nosso trimestre. A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Na nossa revista nós temos aqui o texto áureo, nós temos a verdade prática, nós temos a leitura diária e nós temos a leitura bíblica em classe. Mas como este é o primeiro encontro do trimestre, como esta é a primeira aula do trimestre, eu gostaria de fazer algo diferente aqui. Nós queremos trazer uma rápida abordagem do trimestre, uma rápida abordagem panorâmica deste importante trimestre que estará começando. Então nós vamos começar na lição 2, depois lá no final nós voltamos para a lição número 1 e assim nós vamos então começar o trimestre através da primeira lição. Mas antes, o nosso panorama aqui, já estou com a minha revista em mãos, olha ela aqui, coisa linda. Aliás, a capa dela é bem interessante. A capa dela é muito interessante. Ela traz aqui um globo, né, representando a Terra, traz também a Bíblia, o globo sobre a Bíblia, as mãos ali, denotando pessoas trabalhando, denotando missionários, denotando evangelistas, denotando servos de Deus, servas de Deus, a igreja trabalhando aqui para evangelizar o mundo. Vejam que as mãos elas estão abraçando o globo, ou seja, realmente há um envolvimento da igreja, há um comprometimento da igreja para com a terra. A Bíblia está ali como base, ou seja, a base do evangelho, a base de missão é a Bíblia Sagrada. Muito bem pontuada esta capa aqui da nossa revista Lições Bíblicas. Realmente é uma capa muito bonita, que chama muita atenção e é muito emblemática e diz muita coisa. Então nós estamos aqui até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição número 2, deixa eu ver aqui. Estou folheando a minha revista, coisa boa a gente folhear a revista, coisa boa a gente folhear este guia de estudos aqui, já aqui em busca da lição número 2, que ela vai trazer como tema Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Ou seja, vai haver um enfoque aqui, vai haver uma definição sobre missões transculturais, vai haver aqui um embasamento que está lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3, depois 17, versículos 1 ao 8, que é a leitura bíblica em classe. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela. Por aí nós já vimos a grande missão, a grande comissão que Deus deu para o servo dele. E ela fala sobre a natureza missionária de Deus. Olha só, a natureza missionária de Deus. Deus propondo missões. Muito interessante. A missão como atividade de Deus no mundo.
o nosso modelo missionário. Realmente esta revista vai mergulhar no processo de missões. A nossa lição número 3, lembrando que nós não vamos tecer maiores comentários, nós vamos apenas fazer aqui uma rápida abordagem. Missões transculturais no Antigo Testamento. Ainda fala de cultura e agora trazendo para o Antigo Testamento, trazendo eventos históricos do Antigo Testamento que casam, que combinam com missões. Aqui vai falar... Pela leitura bíblica em classe, nós já sabemos qual é o mote da lição. Pela leitura bíblica em classe, nós sabemos qual é o tema, qual é a abordagem que o autor vai fazer. Está em 1 Reis, capítulo 17. Vejam que a lição, que as revistas, ou melhor, que as leituras bíblicas em classe, pelo menos as duas primeiras aqui, elas são diferentes, elas diferem, ou seja, não está centrada em um único livro, elas estão aglomeradas e o autor aqui, ele procurou buscar na Bíblia alguns elementos missionários para traduzir aqui para a revista e assim usar alguns eventos na Bíblia que falam de missões, que propõem missões. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher que é viúva e que te sustente. Olha só aqui, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário, a contribuição de Israel para o mundo. Olha assim, Deus vai falar aqui através do seu profeta, vai fazer missões através do seu profeta, os olhos de Deus sobre todos os povos, a viúva de Sarepta e o profeta Elias, a missão de Jonas em Nínive. Olha só, vai pegar Jonas, então, pega aqui Elias, depois Jonas, são dois exemplos clássicos do Antigo Testamento, fala aqui também sobre a aliança de Deus. E realmente é interessante, isto faz com que, isto propõe ao professor, propõe ao coordenador, propõe ao subintendente, propõe a quem vai dar a aula, que busque conhecimento, que busque embasamento, que estude a palavra de Deus, que faça pesquisas. Bem interessante este assunto aqui. E depois, na lição 4, vai colocar missões transculturais no contexto do Novo Testamento. Vamos ver quais são os personagens que são utilizados aqui. Deus missionário revelado no Novo Testamento. A igreja à luz dessa revelação, missões dos evangelhos em Atos dos Apóstolos. Olha só que interessante, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro, então são personagens escolhidos aqui no Novo Testamento, falando sobre missões. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Falar de missão sem citar o apóstolo Paulo, não pode, né? Tem que ter a citação do apóstolo Paulo, que foi o maior missionário de todos, né? Claro, excetuando Jesus Cristo, que veio cumprir a sua missão aqui na terra e trazer a salvação para nós. E ainda a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Vai até o Apocalipse, missão. Olha só que interessante. Pega todo o Novo Testamento, engloba todo o Novo Testamento. A lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Somos uma igreja pentecostal, então temos que ter a nossa perspectiva pentecostal. Nada mais justo, nada mais nobre. Somos pentecostais, contribuições pentecostais às missões, obra missionária depois do Pentecostes. Deus não faz acepção de pessoas? É uma pergunta, nós já sabemos a resposta. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. Olha, realmente faz ali um casamento muito interessante entre missão e o pentecostalismo. Na lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Contribuição. Missão sem contribuição, missão sem auxílio, missão sem patrocinadores, missão sem contribuintes não existe. Missão, ela acontece porque as pessoas liberais, porque as pessoas que amam a obra de Deus, porque as pessoas que amam os povos, amam as nações, amam servir e amam também permitir, patrocinar os missionários a estarem em lugares muito distantes de suas terras natais, e esses missionários são ajudados ali, são ali realmente amparados pelas contribuições, e contribuir com a obra missionária é algo maravilhoso. Contribuindo para missões, o sustento dos missionários. Contribuir para missões é um privilégio. A chamada missionária realmente vai bater uma tecla bem interessante, hein? Missões e a contribuição. Vai ser realmente muito interessante esta lição número 6. A lição número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Olha, se a igreja manda,
Se a igreja ela investe, ela tem que cuidar, ela tem que amparar, ela tem que proteger, ela tem que dar resguardo e guarida para os missionários, para aqueles que são enviados. Ora, são enviados pela igreja, a igreja é responsável pelo sustento deles. Cuidado integral dos missionários, é a integralidade. Toda a família dos missionários, toda a vida dos missionários passa a estar sob a tutela da igreja. Lição número 8, missionários fazedores de tendas. Uma alusão a Paulo, né? Paulo, que era um grande fazedor de tendas, e aqui no tópico primeiro, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo, nós sabemos que ele era fazedor de tendas, daí o título da lição. A 9, a igreja e o sustento missionário. De novo, volta aqui, mas com contribuições. Eu creio que aqui ela vai dar uma espraiada melhor, eu creio que aqui ela vai alinhar melhor essa parte da contribuição, que já foi tratada na outra lição, mas eu creio que aqui ela vai amplificar um pouco este assunto. Lição 10, o desafio da janela 10 por 40. É um tema muito interessante e muito intrigante. Uma batalha espiritual chamada de janela 10 por 40. Uma verdadeira batalha espiritual. O que é a janela 10 por 40? Vamos entender aqui nesta lição. Principais desafios da janela 10 por 40. Não vamos dar spoiler aqui. A ideia é essa, não dar spoiler. A 11, missões e a igreja perseguida. A igreja é perseguida em muitos lugares por fazer missões. As missões das igrejas são perseguidas. Os missionários são perseguidos. Os missionários são realmente tolhidos, muitas vezes, seus direitos em alguns lugares. A lição número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Antioquia, que foi a igreja que enviou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Antioquia tinha missionária, a obra missionária na veia, tinha o padrão missionário, o padrão de amor ao próximo, amor às pessoas, amor à humanidade, a ponto de enviar missionários para que esses ganhassem pessoas, ganhassem servos para o reino. Lição 13, o propósito de missões, o alvo da obra missionária, o fundamento da realidade salvífica, um propósito global. Da lição número 14, missões e a volta do Senhor Jesus. Sempre, geralmente, a última lição, ela enfoca em Jesus. Há um link da lição trimestre, há um link do trabalho trimestre, há um link do tema trimestre com a pessoa de Jesus. Geralmente os comentaristas têm feito assim e o pastor Gabi não foge à regra. Então estas são as lições que nós estaremos estudando ao longo deste trimestre. Opa, só um pouquinho, faltou a primeira lição. Sim, nós começamos da 2 e fomos a 14. E a primeira lição? Vamos a ela então. A nossa primeira lição, ela tem como texto áureo: e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 16 e 15. A nossa verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 28, capítulo 28, versículos 19 e 20, e também Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 18. Eu vou ler o primeiro versículo e o último versículo da leitura bíblica em classe, como eu costumo fazer aqui no canal. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Quais são os tópicos da nossa lição de hoje? O primeiro, a grande comissão. Segundo tópico que nós temos aqui na nossa lição de hoje, ele tem por título Missões Transculturais. E o terceiro tópico, visão global do Evangelho no mundo. Nós vamos então, a partir de agora, adentrar de corpo e alma neste assunto. Vamos nos aprofundar nesse tema chamado missões. A grande comissão. Jesus comissionou, ou seja, Jesus deu uma missão, uma tarefa para os seus 12. Após sua morte, após sua ressurreição, Jesus se mostra aos seus discípulos e os comissiona para uma grande obra que viria. Nós sabemos que o ministério terreno de Jesus
ficou restrito geograficamente. Porém, ele ordenou que os seus seguidores expandissem o campo de ação do que viria a ser considerado o cristianismo. Mas para que a obra fosse realizada, havia a soberana necessidade de uma ação sobrenatural sobre a vida deles. Qual é essa ação? Qual foi essa ação sobrenatural? Nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus entregou tamanha autoridade aos seus 12 discípulos, que agora passariam a ser conhecidos como apóstolos. Eles tinham o poder de perdoar os pecados e até mesmo de reter os pecados. Lá em João, capítulo 20, versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem vos estiverdes, lhes serão retidos. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. No período inicial da igreja, os 12 apóstolos eram os únicos líderes e ensinadores. Com o crescimento do movimento, houve a necessidade de compartilhamento de algumas funções, como é o caso, por exemplo, da instituição dos diáconos, lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Esses diáconos deveriam suprir o trabalho material e braçal para que os apóstolos continuassem na sua função primordial de ensino da palavra de Deus. O grande dicionário bíblico Wycliffe, um dos melhores dicionários bíblicos da atualidade, assevera: os apóstolos são as primeiras dádivas de Cristo para a sua igreja. A grande comissão estará em Mateus, capítulo 16, versículos 15 ao 18, conforme nós lemos aqui. O pastor Gabi, ele usa uma interessante definição para o que seria comissão. Comissão é, segundo o pastor Gabi, o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas estas nações. Esse mandamento tem raízes no Antigo Testamento e está fundamentado no Novo. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. A revista fala de missões transculturais. É importante alinhar, deixar claro que quando uma pessoa ela é escolhida para ser, digamos, um irmão é escolhido para ser missionário, então ele vai para determinado país. Só que ele talvez nunca tenha ido a esse país. Talvez sequer tenha ouvido falar desse país. É interessante pontuar que a primeira coisa a ser feito é orar, logicamente, buscar a graça de Deus. E também uma pesquisa. Que país é esse? Como seus moradores vivem? Quais são os seus costumes? Qual é a sua alimentação? Como é a ética desse país? Porque muitas vezes acontece que alguns regramentos de determinados países não funcionam em outros. Como é a vida nesse país? Qual é a religião predominante nesse país? Esse país é amigo do cristianismo ou inimigo do cristianismo? Esse país, quais as suas características? É preciso estudar, é preciso pesquisar, é preciso ter uma noção muito sólida de determinado lugar antes de ir para esse lugar para fazer missão. Muitos missionários, infelizmente, tiveram problemas sérios, mas felizmente hoje a igreja está mais atenta. As agências missionárias, elas antes de levarem alguém para um lugar, para a missão, para trabalhar na obra de Deus em determinado país, elas sentam essa pessoa, elas colocam essa pessoa no banco da escola e essa escola ensina essa pessoa sobre todas as particularidades desse país, para que não haja prejuízo para a obra e também para que este povo que vai receber a palavra de Deus, também receba a palavra de Deus da melhor maneira possível.
Lembre que quando os católicos, nossos irmãos católicos chegaram aqui no Brasil em 1500, lembra que os índios foram catequizados, eles foram obrigados. E esse foi o grande problema. Não se respeitou a cultura indígena na época. Inclusive, muitos índios foram dizimados, tribos inteiras foram dizimadas, porque o homem branco chegou ali com muitas doenças que o homem branco vacinado, o homem branco tratado, o homem branco que tem a saúde cuidada, para ele aqueles vírus são imperceptíveis, porque estão sob controle. Agora, os índios não tinham qualquer contato com alguns vírus, com algumas doenças, e a sua imunidade também era baixa. Então aconteceu que muitos índios foram dizimados, foram mortos, morreram doentes. Então tem que se ter muito cuidado. Esse é um exemplo clássico, esse é um exemplo histórico que diz respeito ao cuidado, que diz respeito ao respeito, próprio respeito em si, esse cuidado, esse respeito para com as culturas que nós não conhecemos, costumes muito diferentes dos nossos, mas que devem ser respeitados. Se nós vamos para uma outra cultura, nós vamos ter que respeitar as pessoas, respeitar o seu modo de vida, respeitar o seu estilo de vida. E por quê? Porque o Evangelho é amor. Você não vai impor para as pessoas. Você não vai obrigar as pessoas a serem cristãs, a serem crentes. Não, você vai conquistar as pessoas. Através do respeito, em primeiro lugar, através do carinho, através da ajuda, através do ensino, através da pregação da palavra de Deus, através do acolhimento às pessoas. Isso é importantíssimo e jamais deve ser esquecido. Respeito ao individualismo, respeito à cultura, respeito aos outros povos. A visão global do Evangelho no mundo é o terceiro tópico, que fala de evangelização e discipulado. Evangelizar é discipular, é ajudar pessoas a encontrarem Jesus. Você prega, a pessoa aceita e você começa a discipular essa pessoa, a ajudar essa pessoa a entender melhor a palavra de Deus, a ajudar essa pessoa a entender melhor os planos de Deus para a sua vida. O segundo subtópico diz assim: arrependimento e capacitação do Espírito, porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra. A pessoa vai arrepender-se de seu pecado, de seus problemas, de suas dificuldades, e vai ser capacitada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai fazer a obra. O missionário, os missionários, as missionárias são instrumentos de Deus, porém quem vai fazer a obra, quem vai fazer o convencimento é o Espírito Santo de Deus. E um homem missionário, uma mulher missionária devem ser cheios do Espírito de Deus, cheios de Deus, mostrar o amor de Deus para as pessoas, mostrar o amor de Deus para com todos, indiscriminadamente. Mostrar que o Evangelho não é excludente, mostrar que o Evangelho não é algo que escolhe uns em detrimento de outros. Não, todos são abraçados pelo Evangelho. A missão ela abraça, a missão ela contempla, a missão é um grande guarda-chuva que abriga a todos. A obra da igreja é missionária, a obra da igreja é ganhar almas, a obra da igreja é fazer discípulos, a obra da igreja é colocar pessoas no reino de Deus, a obra da igreja é aproximar as pessoas do reino de Deus, é aproximar as pessoas de Deus, é aproximar as criaturas do Criador. Esta é a obra de Deus e sobre ela, sobre essa missão, sobre esse grande empreendimento da igreja, mundo afora, até os confins da terra, é que nós vamos tratar neste próximo trimestre que está começando hoje. Então, vamos juntos, vamos aprender muito sobre missões, vamos vivenciar muitas coisas aqui e vamos com certeza ajudar o reino de Deus a crescer. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, fique conosco. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você gostou do vídeo, comente ele. É um prazer muito grande ter a sua companhia. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e nos ajude a crescer. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.